Oiê! Cheguei aqui para mais uma terça-feira de conversa, de devaneio. Vou esperar que vai mostrar o vídeo para vocês que tá ao vivo. Vou chamar algumas pessoas aqui. Você já entrou? Eu tava lá olhando ali. Oiê! Tudo bem, você? Sei, só assim pra gente matar saudades. Menina, é assim que a gente se vê, né? Agora, só assim. Não Assim, quero mais, não quero mais pandemia. Agora eu quero só viver. encontros, né? Na hora que você entrou, eu tava lá colocando, chamando as pessoas, né, que dá pra chamar. Aí eu fico pensando como deve ter minha cara, né? Você falou do óculos, né, pra mim no WhatsApp, que tem que tirar por causa da lente e tal. E eu tenho isso também, eu teria que estar com óculos, mas não tô por causa disso. E aí eu É. falei, gente, imagina a cara, né? Assim, que não enxerga, e aí tu fica procurando. Uma Não, beleza. o dia inteiro de óculos e você tira, você enxerga tudo em você. Foi o caso, assim. Eu fiquei hoje o dia inteiro de óculos. Aí eu mandei a foto pra você e falei, vixe, vou ter que tirar meu óculos. Na hora que eu tirei, eu tô assim, ó. E agora? Figura melhor, muito boa. Menina, e Mas o bom é eu que eu te aqui, ó. reconheço pela voz. Ah! O que que é? Eu falei, o bom é que eu te reconheço pela voz. Ah, é? Gente, todo mundo fala da minha voz, eu dou tanta risada, cara. Minha voz é Mas meio inconfundível, né? é uma voz linda, é rouca, né? É muito rouca, muito. É É linda. engraçado. Ai, obrigada. Verdade, é E linda. Eu acho. assim, não, eu tava pensando, né? Eu me comunico tanto, e tal, e eu tinha uma mega dificuldade, sabia, com a minha voz, porque eu achava muito rouca, eu achava meio, uma época era meio fina, meio estranha. E aí, de repente, o que eu mais faço é falar, vai entender, né? É, mas eu gosto, assim, de tom mais rouco, eu acho muito bonito, assim. É, cantores que têm esse tom de voz, assim, eu acho muito bonito. Eu É sempre verdade. gostei, assim, sempre curti esse tom de voz, assim, esse timbre marcado, assim. Acho muito Muito bom. bonito. Que demais. A Bru entrou. Oi, Bru. Oi, irmã também, minha irmã, Débora, tá aí. Menina, eu tava pensando aqui, né, hoje, assim, eu sempre penso mais na live no dia. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, a gente resolveu fazer realmente o devaneio mais improvisado de todos, assim, né? Sim. E é super legal, mas ao mesmo tempo, assim, dá uma certa. E aí, como vai ser? Sem. Eu também tô com esse frio na barriga, mas eu acho que é isso meio que nos move, né? Essas surpresas, assim, eu acho que a vida é tão cheia de surpresas o tempo todo que está nesse improviso. A vida é um grande improviso, né? Ai, posso mandar o tio G entrou! Tio G, eu te amo! Ai, desculpa, eu sei que a live é Oi, sua, tio mas eu G. dei uma leve surtada aqui. Tudo bem, aqui pode. Tem umas lives, assim, eu acho legal, porque assim, eu faço muito live mais séria, né? E aí, quando dá pra dar uma só Relaxada, falar né? e tal, é tão bom, né, também. É, eu parei Então, de fazer as lives, então, nossa, eu tô matando a saudade, assim, que gostoso, né? é Porque bom, elas né? dão um trabalhinho antes, né? Que é isso, de pensar, de formar. Então, eu decidi que agora eu tava um pouquinho parada. Tia Simone! Adoro. Ai, eu tava morrendo de saudade desse pessoal. E É, aí, eu dei uma parada justamente por causa desse tempo que necessita mesmo, né, para fazer. sim. E aí tô me dedicando mais assim às coisas daqui, alguns projetos que tá tendo que ver se você cria alguma coisa para poder fazer essas engrenagens, né, rodarem assim, porque Sim.
Chega Muito um momento parado, né? muito, muito. Minha área é muito parada, muito. Pois é. Então, assim, agora quero que você fale um pouquinho, né, até para as pessoas conhecerem. Eu conheço super pouco também. E aí eu queria saber como que foi essa questão para você de como você se tornou atriz, como que foi esse começo de carreira e como que é hoje que você trabalha e lida com isso. Qual é a sua função principal, não é? Enfim, conta um pouco da sua vida aí. Então, eu desde pequena sempre falei que eu ia ser atriz, né? E minha família nunca botou muita fé, assim, porque toda criança, né, tem isso de quero ser modelo, quero ser atriz, quero ser, né? Sim. Mas eu sempre tive muito isso comigo, então eu gostava de me apresentar em festa, sabe? Assim, eu imitava, sei lá, Sandy, tipo, eu dançava, eu não tinha muita vergonha, assim, eu não... Ah, a tia Simone tá aí, ela pode falar. A tia Simone trabalhava um dia inteiro, a gente ficava um dia inteiro fazendo peça, ensaiando peça de teatro, e quando ela chegava em casa, a gente, tia, senta aí para apresentar. O tio Mick também tá aí. E aí eles sentavam com a maior paciência, a gente apresentava para eles. Então eu sempre tive isso comigo, assim, sempre quis, né, Uhum. fazer teatro. E aí, assim, na infância ainda eu fiz uns cursos aqui, eu moro em Guarulhos, né? Então fiz uns cursos aqui, assim, mais bem amadores mesmo, sabe? De teatro, mas sempre tive esse foco. Só que assim, os meus pais, eles nunca acreditaram muito nessa carreira, né? Porque realmente é uma carreira muito difícil, muito instável. Os meus pais são funcionários públicos, então você imagina, o que eles imaginavam para mim Tudo era certinho. exatamente, era que eu ia Estabilidade, né? estabilidade. E aí, desde sempre falando que queria ser atriz, vou fazer a faculdade de artes cênicas. Aí eles, gente, não, olha, agora chegou o momento da gente falar sério. Isso não Ah, existe, isso é. Eu tinha uma vizinha, né, que a mãe dela sempre fazia book para ela, sempre levava elas em teste de comercial e eu ficava tipo, ai, me leva também. E meu pai, não, isso daí é só para quem indica. Minha mãe, não, isso não é carreira, isso não é profissão. Então eu sempre fiquei. Aí quando chegou no ensino médio, eu fiquei com aquilo, né? Poxa, eu queria fazer artes cênicas, mas os meus pais querem que eu faça algo mais estável, e tal. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou prestar artes cênicas e vou prestar publicidade. Aí na uhum. que eu passar, Deus, tá aí nas suas mãos. Só que Vamos que vamos. o, o vestibular de artes cênicas saiu o resultado primeiro. E aí deu, tipo, eu fiquei aprovada muito, muito bem colocada. E o Hum. de. Quando sair, para você ter uma ideia, assim, o último dia de matrícula de artes cênicas ia ser no dia seguinte é que ia sair a lista da publicidade. Aí eu falei, o Hum. quê, amiga? Vou esperar nada. Fui lá e fiz, e para te falar a verdade, eu nunca conferi a lista de publicidade para ver se eu passei ou não, Não deu nem curiosidade, não era o objetivo, nunca porque era foi. realmente o que eu queria fazer. E aí eu fiz artes cênicas, assim, muito contra gosto dos meus pais, né? De... Eu entendo eles. Hoje, sendo mãe, eu entendo eles. Tá. E aí eles. Bom, só que aí é uma carreira realmente muito difícil. Eu terminei a faculdade, fiz licenciatura. E aí, nessa que eu fiz a licenciatura, surgiu o quê? Um concurso público. E aí todo mundo, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, não quero, não é o meu foco. Não, mas vamos fazer só para ver se valeu a faculdade. Eu falei, ai meu Deus, tá bom, vamos lá. Eu fui a única que passei na época. Eu já imaginei, é sempre assim, né, nossa vida. Aí eu assumi o cargo e para os meus pais foram assim, tipo, né, uhul! Ela finalmente é uma funcionária pública. Só que assim, é muito legal a educação, mas nunca foi meu foco, né? Então, assim, faço com muito amor, mas nunca Uhum. foi o que fez meu coração vibrar. Então, por muito tempo eu fiquei muito desgostosa, assim, sabe? Profissionalmente mesmo. Eu tinha isso comigo que eu não estava feliz profissionalmente, eu não queria aquilo. Aí eu fazia algumas peças, né? Aqui e tal, algumas de final de semana, mas era só um complemento, não era o meu Tá. trabalho. Aí, de repente, em 2016, dezembro de 2016, minha vida deu uma reviravolta. Eu me Hum. separei de um casamento de 13 anos.
Uau! Você viu que teve E buzinas até para reviravolta. Deu para ouvir? é, foi bem isso mesmo. Eu me separei, estava com um filho de 1 ano e 8 meses e me senti totalmente assim, trabalhando. Eu, na época, estava como coordenadora de uma escola, não estava mais trabalhando com teatro, estava com um filho de 1 ano e 8 meses, um casamento de 13 anos que acabou, e aí eu me vi. E aí, isso foi em dezembro, em janeiro, a coordenação, a escola me ligou e falou: Ó, você perdeu a coordenação da escola. Então, menina, Uau! veio, sabe aquelas épocas da vida que vem um tsunami? Só Foi vem. exatamente, foi isso que aconteceu. Então, quando aconteceu isso, eu lembro que eu tava. O Benjamin tava brincando e eu me vi muito assim, à frente, sabe? Eu vi assim, o Benjamin olhando e falando para os amigos assim: Poxa, minha mãe não teve uma família, minha mãe não foi feliz na profissão dela, minha mãe não. E aí eu falei: Meu, não é isso que eu quero que ele fale. Eu quero que ele fale: Meu, minha mãe, tipo, quando tudo virou de ponta cabeça, ela deu a volta por cima e foi fazer o que ela amava. E foi o que me deu forças, assim. Aí eu ajoelhei na frente dele e ele não entendendo nada, e eu chorando na frente dele, eu falei: Filho, você ainda vai sentir muito orgulho de mim. Que E eu falei: Nem que eu linda! tenha que comer, nossa, ovo todos os dias, nem que eu tenha que, nossa, que passar fome, eu vou viver daquilo que eu amo. E foi aí que o pessoal, tipo, ai, vamos lá, ó, volta para coordenação. E eu falei: Não, não, não. Eu recusei muitos pedidos de volta para coordenação. E Caramba! eu não quero, eu não quero, eu vou viver de teatro. E aí eu fui na casa de um amigo meu, assim, que queria conversar, saber como que eu estava. E aí eu comentei com ele que eu ia realmente focar agora na carreira. E aí ele falou do Buzum, né? Que inclusive é um projeto lindo que fez 10 anos no domingo. Uau! É um projeto muito lindo, é um ônibus itinerante, então ele é dentro do ônibus ele é todo modificado, ele é um teatro mesmo, tem cortinas, tem Ah, som, sim. tem ar-condicionado, tem tudo. Então as crianças entram dentro do ônibus, cabem 50 crianças, e lá dentro dois atores, né, fazem um espetáculo. Tem diversos espetáculos de diversas temáticas, assim. Que E aí demais. nisso eu fui entrei, assim, fiz o teste do Bumbum, foram 3 meses de teste, e assim, eu tava totalmente enferrujada, enferrujada. E aí foi muito uma reviravolta mesmo, porque aí eles me deram essa oportunidade, né? Eu lembro que a Mari, na época que foi me entrevistar, ela falou: Você sabe manipular bonecos? Eu falei: Não, mas eu aprendo. Me dá essa chance que eu Não, mas eu sei. não, Uma mas coisa que eu sei é aprender. falei, e foi muito legal, assim, a confiança que ela teve em mim, porque tinha muita gente que sabia já, né, e que tinha essa experiência, e ela realmente me deu essa oportunidade. Sim. E então, a partir de 2017, eu passei a viver só de teatro. E assim, dou aula, mas hoje eu diminui minha carga só para não entregar o cargo, né? Porque é um e graças a Deus que eu não fiz isso, porque é o que tem me mantido na Na quarentena, pandemia. são as minhas Nossa, aulas. sim. Você imagina se eu não tivesse nada, eu estaria zerado. Assim. Então, eu dou o mínimo de aulas, que são 10 por semana, Uhum. e vivo só de teatro. Aí, depois disso, eu entrei. Eu estava no Buzum, faço parte também da Pia Fraus, que é um também de espetáculo com bonecos. Estava em cartaz com o Pequeno Príncipe no Teatro Folha. E vou fazendo uma coisinha ali, outra coisinha aqui. E Que estou muito feliz, graças demais. a Deus. Assim. Nossa, que demais! Uma história. Porque, não, mas é verdade, porque eu acho que essas histórias são muito de não só uma motivação para todo mundo e tal, mas é muito a força, né, de uma pessoa que fala: não, não vou ser triste, não vou ser infeliz, porque é o que sei lá, a sociedade dita como normal, né? Então, É. eu adoro histórias assim, acho que seguir essas vocações, esses amores que a gente tem na vida é o que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Na nossa história. Com certeza. Eu acho que quando você é mãe também, você ganha essa força, né? Então eu Sim, lembro que eu por muitas vezes estava muito mal enfim, era um fechamento de ciclo e fechamento de ciclo sempre é muito complicado. sim. Então eu lembro que quando eu passei por isso,
eu lembro que eu pensava assim, eu tenho duas opções, ou eu fico chorando e me lamentando o resto da vida, ou eu mudo essa história. Então eu vou optar por mudar essa história porque eu tenho uma criança que depende de mim emocionalmente, financeiramente, e eu preciso estar bem, assim. Eu não posso me Óbvio. entregar aqui, eu preciso estar bem. Então o Benjamin é o grande, o Benjamin é o grande presente da minha vida. É quem fez eu acho que eu já nasci com essa força, mas o Benjamin, ele trouxe ela à tona, sabe? Ele me mostrou que Sim. eu tinha essa força. Assim. Ele falou, ó, mãe, essa é você. Lindo. Vive Crianças são aqui. muito inspiradoras, né? Eu adorei, que é a palavra que eu tava buscando, acho que eu não achei, é inspiradora, são histórias inspiradoras, é isso mesmo, e a sua história é uma dessas. Que bom ter pessoas assim ainda, né? Dentro de tantas vezes que a gente quer só estabilidade, só aquele comodismo. Não, vamos lá, que às vezes os nossos sonhos precisam de um pouco mais de luta, e a É, gente vai. Agora, você estava falando da escola, né? E foi muito engraçado, porque antes da gente decidir que a gente não falaria nada sobre o que ia acontecer, eu tinha falado para você que eu tinha eu amo teatro, eu já comentei até na live que eu fiz com você, né? Que eu falei que eu fiz alguns anos de teatro e eu acho que fez muita diferença na minha vida, apesar de que eu não fui pro teatro por conta de timidez ou nada disso. Eu era, sempre falei, sempre fui falante, mas eu queria atuar. E aí a frase que meu pai e minha mãe ficavam falando pra mim sempre, a Globo ainda não te descobriu, Júlia, e tal. Mas assim, nunca foi uma coisa que eu queria levar profissionalmente, mas é um gosto. Eu lembro muito dos exercícios do teatro e isso era muito bacana. E aí você falou agora, que eu descobri agora, tá? Que você continua dando aula, mas que você trabalhou muito tempo em escola, tanto quanto coordenadora, que aí é uma parte mais burocrática, mas atuando enquanto professora, né? é, Era professora como é o de nome? arte. Tipo, de artes, né? É, você acha que assim, a educação, de uma maneira geral, ela tem essa noção da importância das artes de uma maneira geral e até assim dentro do currículo de artes não existe teatro, por exemplo, né? Muito pouco. Hoje abriu mais essa visão, né? Hoje expandiu isso. Hoje, dentro do currículo de artes, você é obrigado a trabalhar com cênicas, música, dança e artes plásticas. Ah, Hoje, tá. hoje, porque assim, na nossa época de colégio, a gente só pintava pano e pintava desenho, fazia bandeirinha Colocava na. um negócio da Tarsila do Amaral e falava imitem e tal. Ou então pinte com bolinhas um negócio. Exato. Ah, eu não suportava. E acho que mais ou menos assim, que eu percebo, né, que de 2007, tanto é que eu acho que eu me dei muito bem na prova da qual eu passei, porque foi a primeira prova onde caiu todas as linguagens. E eu tava ali, eu sabia todas, tipo, eu sabia de todas as linguagens, tinha acabado de sair da faculdade. Né? Então eu tinha todas. E o meu curso, ele é artes cênicas, mas o primeiro ano dele é geral. Você aprende Tá. plástica, música, dança, você aprende tudo. Então eu estava bem ali, estava tudo muito latente ainda dentro de mim. E aí eu lembro que os professores falaram: caramba, essa prova foi muito difícil, porque a formação dos professores da rede estadual é ainda muito na área das artes plásticas, assim. É o Sim. Tartana do Amaral, é o pontilhismo, o sombreamento, colocar lá uma maçã em um vaso e você fazer. E eu não sei fazer nada disso, porque eu sou péssima manualmente. Eles Ufa, me falam, sinto menos pior. os meus alunos, eles falam, professora, desenha isso aqui pra mim. Eu falo, eu não sei desenhar isso. Mas você é professora de artes? Aí eu falo, já disse que eu sou professora de teatro. A minha formação é teatro, não Não confunde. é? E... Mas é isso, assim, de uns tempos pra cá, tem isso, mas não é pouco trabalhado, porque a formação dos professores mesmo, eles têm muita dificuldade de entrar nessa área, né? Tem os livros que te apoiam, mas é diferente de você ter a vivência e ser formado nisso, né? Você fala com muito mais propriedade. Sim. Nas escolas particulares, eu tive mais dificuldade de implementar o teatro, assim, de falar sobre teatro, porque nas escolas particulares que eu passei, foram poucas, mas Sim. que eu passei, elas queriam muito resultado de coisas, assim. Então,
quadros, fazer uma escultura, elas queriam o resultado disso. E eu acho, assim, a minha visão, talvez por ser realmente do teatro, eu acho que a arte ela pode ir muito além disso, né? Porque é aquilo, a gente pode aprender a pintar com pontilhismo, mas o que que eu vou levar isso para minha vida? Uma vez que eu trabalho teatro, eu posso trabalhar timidez, eu posso trabalhar concentração, eu posso trabalhar coisas que eu realmente vou usar na minha vida, independente da área que eu escolho. Né? Sim. Então é isso sempre que eu bato muito forte com os meus alunos. Eu trabalho muito concentração e às vezes mudar a cabeça da família e mudar a cabeça dos próprios alunos também é difícil, porque às vezes eles saem pingando de uma aula de expressão corporal e eles falam: não vai ter aula de artes hoje porque a gente não abriu o caderno. Né? Hum, Então, assim, às vezes os pais reclamam no sentido de tipo, o caderno do meu filho tá em branco. Que aula que é essa? Né? Porque a gente ainda tem essa cultura de que tem que ter o resultado ali visual, né? De que precisa. Então, uma aula de expressão corporal, a professora parece. É tipo o professor de educação física joga a bola na quadra. É meio isso, assim, sabe? Tem esse preconceito. Eu já recebi até mesmo bilhete de pais, assim, por exemplo, deu, sei lá, dar uma avaliação e aí mandar, tipo, gente, que absurdo, como assim prova de artes? E eu falar, artes tem o mesmo peso que qualquer matéria, né? O sim. brasileiro ele tem essa cultura de menosprezar a arte. Infelizmente, a arte, por exemplo, é o que eu mais escuto, e eu tenho aqui amigas que estão aqui acompanhando que são atrizes e vão poder falar isso, que é o quê? Tipo, o que que você é? Atriz. Tá, mas você trabalha do quê? Né? Ou então, nunca te vi na Globo. Então, assim, atriz é só quem tá Aí na você faz. Globo. Ufa! Sim, sim. Então, é muito doido, assim, porque é uma cultura mesmo, né? É muito difícil você mudar isso. As pessoas, elas não têm esse negócio de cultura é uma profissão, atriz, músico. Você é visto como baderneiro, você é visto como, tipo, não gosta de fazer nada, foi fazer arte. Gosta de curtir a vida, mamar na teta do governo. É essas coisas que eu ouço, assim. E que eu tento mostrar isso para os meus alunos, sabe? E eu acho que essa quarentena também mostrou um pouco disso, né? O quanto a arte é importante, porque se a gente não tivesse um filme para assistir, uma Nossa. série. Às vezes tem músicos que saem na sacada e tocam música, isso traz os refrigérios dessa quarentena, né? Total, E total. tomara que as É. pessoas percebam a importância. Assim, eu acho que é uma luta que todo mundo tem que fazer, todo mundo que consegue perceber, né, os benefícios da arte de uma maneira geral, porque você estava falando de como eram as aulas e eu estava pensando, gente, na verdade, vocês deveriam ser muito pilar para todas as outras áreas da escola, né? Porque não é tão amplo o que vocês podem fazer pelos alunos, trabalhar com questões que é muito uma briga minha constante da psicologia dentro das escolas, né? De aulas de educação emocional e tal. Isso faz muito parte do movimento da arte como um todo, né? De interpretação, vocês ajudam a interpretar de uma maneira diferente. Quer dizer, o quanto vocês não colaboram com as aulas de português? E aí, se você for pensar, tanto que depois entra aquela beleza, né? Tipo, de desenho geométrico e tal. Será que não dá para colocar alguma coisa de alguma história, de alguma coisa dentro disso? Trazer. Eu sempre, eu tava até falando com a Lai, minha amiga que é fisioterapeuta, a gente tava falando de outro assunto, mas falando sobre a transdisciplinaridade, né? Que hoje em dia a gente fala em todas as áreas, mas que a educação é a primeira que deveria ter todas as matérias realmente não só fazendo uma interligação, como se misturando em algum momento, porque a vida não é assim, agora peraí que eu preciso pensar só na minha vida pessoal, agora é minha vida profissional. É o que você disse, quando vem alguma coisa, vem tudo junto. E aí, se vem tudo junto, será que não tem que ter uma educação emocional aí para saber lidar com tudo isso, né? Então, sei lá, para mim artes deveria ser uma aula realmente muito mais valorizada do que né? E aí você falou que você teve um pouco de aula de todos os tipos de artes, artes plásticas e tal, mas aí eu fiquei pensando, então o professor de artes, assim, sei lá,
vai depender muito o tipo de envolvimento sobre uma matéria de acordo com o que o professor faz. Meio que isso. Ou não? Não deveria ser, mas é. Não, você diz isso na faculdade que eu Não, fiz ou na com o professor escola. da escola? É. Assim, todo mundo acaba trabalhando tudo, né? Por exemplo, eu trabalho as artes plásticas, trabalho música, trabalho. Mas como a minha área é mais teatro, então, assim, quando é o bimestre do teatro, eu tenho muito mais facilidade de lidar com aquilo, né? Sim. E aí, por exemplo, tem professores lá que sabem muito mais sobre artes plásticas. Então, eles, quando é para artes plásticas, dominam, fazem trabalhos lindos e eu tô lá, tipo, gente, vamos recortar esse papel aqui. Mas aí, de repente, é legal pegar e falar: olha, ó, uma ideia, vou chamar o professor X, que é ferradão nisso, para dar uma palestra sobre isso, aí te dá uma É ajuda, ótimo. tal, não é? Não, é festa, é certeza que eu vou ficar com as apresentações e as outras professoras vão ficar tipo, vamos enfeitar o negócio. Porque realmente é a habilidade maior, é óbvio, né? A gente consegue falar sobre várias coisas, mas vai ter a coisa que a gente mais sabe fazer, e eu acho que isso é importante também para os alunos entenderem essas questões dentro de um contexto maior. A gente tem mais facilidade com aquilo que a gente lida, Sim. né? E me fala, você ainda tá no Buzum, é isso? Eu voltei esse ano. Eu tinha saído, o ano de 2019 eu saí do Buzzum, aí Uhum. fiquei o ano de 2019 com o Pequeno Príncipe. E aí esse ano eu retornei e começou a pandemia. Mas, eu posso fazer um merchan? Lógico! Sábado Hum. estarei no Tendal da Lapa. Tem acho que é o horário das 10, 11, 14, 15 e 16, se eu não me engano. É de graça, vai ser drive-in, então tem que ligar Ai, que para marcar o legal. horário. Eu vou colocar, eu até disponibilizo depois o folder para você, mas eu vou colocar também Onde que no vai grupo, ser? lá no Tendal da Lapa. Ah, tá, tá. Depois, então, coloca as informações que a gente dá uma divulgada. Eu passo o folder para você e também vou postar no meu Instagram e tal, mas quando tiver mais próximo, porque senão o pessoal esquece, né? Ah, adoro essa teoria. Tem que ir colocando várias vezes, aos poucos, que aí a pessoa vai falando, nossa, eu sei que tem alguma coisa e tal, aí vê outra vez, olha, é verdade. É a É, e vai ser esquema estratégia. de drive-in, é uma alternativa que o Busão achou, né? E aí a gente Sim. apresentou o espetáculo fora do ônibus e as pessoas ficam dentro dos carros assistindo. Sábado agora. Sábado. Tá chegando. É, é muito isso, né? Todo mundo teve que se renovar nesses tempos. Os psicólogos, de uma maneira geral, começaram a atender de maneira online. Eu continuo atendendo online, não voltei para atendimento só, né? É, assim que eu acho que eu me protejo e protejo as pessoas. O teatro, eu vi esse movimento, né, de como fazer e como agir dentro desse novo mundo. As pessoas trabalhando muito mais home office, algumas até descobrindo que, poxa, quanto tempo você perde indo até o escritório e tal, né? Acho que teve um pensamento assim, mas as artes, de uma maneira geral, tem uma coisa mais ali, né, que a gente queria estar e olhar e tal, sei lá, uma peça de teatro, é super legal assistir, mas quando tá ali no teatro tem um conforto muito maior, né? Você acha que vai continuar existindo esse tipo de movimentos ou que depois, quando a gente puder voltar, automaticamente vai voltar para o que era? Eu acho que o teatro, como todas as áreas, assim, é o que você falou. Quando a gente está dentro do ambiente teatro, é mágico, né? Você sai da sua casa, você vai, você disponibiliza um tempo, enfim. Fazer teatro pela tela do celular, né? Porque tem muita gente apresentando a peça e, tipo, você compra o ingresso e aí eles te passam um link do Zoom, por exemplo, né? E aí você assiste ali o espetáculo, fica uma plateia virtual, tal. Não é a mesma coisa, né? Só que eu acho que, que mostrou para os atores que a gente tem outros lugares também, né? Que tem um outro público também, que é esse público mais jovem, que está muito mais ligado a celular, e que a gente alcança mais.
eu percebo, assim, ouvindo as pessoas falarem, que muitos dos atores, tipo, não curtiam a rede social. Eu mesmo, nunca gostei de ficar alimentando YouTube, dessas coisas. E agora é o Sim, que a gente tem para fazer. Só que, assim, para um canal começar a rolar mesmo, são 3 anos de dedicação, postando coisas toda semana. Então, quer dizer, a gente não começou isso agora. A gente está sim, começando, a gente só vai colher isso daqui 3 anos, assim, né? Então, só que eu acho que foi um start para parar e pensar e falar, eu também tenho que pensar nessas outras alternativas. Por mais que não seja isso que eu quero para minha vida e seguir, enfim, ir por esse lugar, também existe esse lugar. Então começou sim. muito curso online, o SESC começou a oferecer muito curso online. Então, eu acho que vai haver sim o presencial, mas também vai haver essa possibilidade, porque assim, um curso que o SESC dá online, por exemplo, o SESC de Guarulhos, ele vai atingir somente pessoas de Guarulhos. Online, ele atinge todo o mundo, né? Sim, sim. Então, assim, tem isso também. Eu percebo que a parte da publicidade também, que tem sido grande briga dos atores, é que, assim, sempre quando a gente vai fazer um teste de publicidade, tem o cachê teste. Então, você vai lá, você disponibilizou seu tempo, essas coisas, você ganha um cachê teste. É um valor pouco, mas é um valor. Uhum. E o que acontece? Não existe mais isso, porque eles pedem para você montar um vídeo na sua casa e mandar para eles, né? Então, assim, ficou mais fácil, Sim. dizer, assim, porque aí eles não precisam locar o lugar, não precisam locar, tipo, câmera, não precisa locar nada, tá tudo muito prático, né? Você faz o seu vídeo aqui, edita e manda. Então, acho que muito ator também aprendeu a editar. Eu mesmo fui uma delas, eu tive que aprender a editar, tanto para montar Sim. minhas aulas, quanto para fazer os testes. A gente está com um canal no YouTube também, que é do Teatro dos Sonhos. Então lá a gente toda semana posta uma história de uma lenda. Então, assim, a gente está atuando e Hum. montando tudo entre a gente, assim, editando, enfim, fazendo essas coisas. Então, eu acho que foi uma abertura de novas possibilidades. Mas eu acho que o teatro mesmo, assim, É diferente. essência, o delícia do teatro é só você estando lá no teatro. É, e eu tenho uma, assim, a gente tem uma discussão muito grande nisso por conta das aulas EAD, né? Algumas faculdades que começaram a abrir cursos EAD, mas aí a gente fala, gente, mas calma, pode até ter algumas matérias de repente e tal, e mesmo assim eu questiono, porque a troca, né, de conversa é outra. Mas aí quando a gente pensa na hora do presencial, na hora que você tem que olhar e tocar e ver e sentir, é o presencial. Eu acho que todas as áreas tiveram tiveram que pensar nisso agora nesses tempos, mas a gente entende cada vez mais a importância da presença, do contato, né? E da arte como forma não só de conseguir esses momentos sozinho e conseguir lidar com isso, né? A arte enquanto também para mim, pelo menos mais do que qualquer coisa, a arte para mim é muito uma ajuda para os meus pacientes, para a busca de autoconhecimento. Eu sempre me refiro muito a livros que eu li, que tem a ver com o que eu estou falando, ou filmes, ou séries e tal. Então, vocês fazem total sentido na minha vida, né? A peça de teatro, que eu acho que vale a pena você levar seu filho, ou que você tem que assistir e tal, faz muito parte da vida. Então, acho até que a gente precisava fazer um movimento de maior valorização das pessoas pelas artes de uma maneira geral, né? Sim. Porque quem escreveu, o Geraldo falou, oh, 2021 teatros lotados. Amém! Nossa, tudo que eu quero e ao mesmo tempo não é só um processo assim de vai abrir tudo e de repente os teatros vão lotar, porque já existia uma dificuldade das pessoas irem muitas vezes, né, para o teatro. Sim. Eu acho isso uma. Porque eu amo, nossa, eu amo assistir peças, acho tão incrível. Mas é isso, é uma cultura, né? É uma cultura desvalorizada. O teatro ele é muito sucateado, né? Então as pessoas, elas Muito. realmente não têm. Elas vão ao cinema. Ao cinema elas vão bastante. Sim. Mas ao teatro não vão, né? É muito difícil mesmo. E até na live que eu fiz com o tio G é da época da Bibi Ferreira. Ele trabalhou só com a Bibi Ferreira, Fernanda Montenegro, só assim, gente bem, sabe, da ralé. Sim. Aí, cara, ele trabalhava, tipo, sei lá, de terça a domingo, assim, com o teatro lotado.
né? E essa era a minha dúvida, gente, como fazer isso? E realmente, naquela época, as pessoas tinham essa cultura de frequentar o teatro, né? De ter Sim. como algo de entretenimento mesmo. E hoje em dia, não, isso ficou meio sucateado, até mesmo, isso vieram de anos, né? Assim, que as pessoas não valorizam isso, né? Que começa a ser realmente sucateado. E é lindo, né? Quem experimenta o teatro uma vez, Nossa. é assim, contagiante, né? Lindo demais, é mágico. Totalmente. Nossa, acho que esse tipo de incentivo é uma coisa que é uma campanha que eu, assim, sempre faço com todo mundo, porque acho muito bacana, tanto para o lúdico, né, com as crianças, e também para refletir, porque vocês passam várias mensagens, né, assim, vocês têm, eu sinto, pelo menos as peças, assim, normalmente que eu fico sabendo, que eu conheço, tal, tem sempre uma coisa do, peraí, deixa eu pensar nisso aqui, sabe? Mas eu acho que é aí que tá o problema, né? Quem é que quer um povo pensante, né? Quem tá Exato, interessado em que as pessoas realmente pensam e reflitam? O teatro ele tem exato. isso como uma filosofia, né? E por isso elas são é uma matéria, por exemplo, que está querendo ser tirada do coisa, porque quem quer que as pessoas pensem? Ninguém, né? Porque quando a pessoa pensa e reflete, ela se torna crítica. Se você se torna crítica, você não aceita qualquer coisa. Se você não aceita qualquer coisa, não é qualquer coisa que pode te governar, Exato. né? Somente isso. Não, mas é muito, nossa, é muito real, porque até eu assisto muita coisa, né? Porque você acaba tendo que saber um pouco sobre tudo. Aí eu vejo uns vídeos assim que fala, gente, o quanto a gente não sabe nada sobre política, como a gente não sabe nada sobre interpretação de texto, um monte de gente aí que não consegue interpretar um texto básico, né? Tirando essas pegadinhas aí que fazem na internet, que eu falo que eu nunca entendo, que não tem vírgula, não tem ponto e tal. Não, saber interpretar, saber escrever alguma coisa, falar sobre os sentimentos também. A maioria das pessoas, elas vão embrutecendo tanto, porque vão perdendo esse lado humano, né, da coisa. Quando você fala assim, não, fala alguma coisa sobre o seu sentimento, a pessoa trava. Faz um trabalho para a pessoa voltar a falar sobre sentimentos. E aí nada melhor do que, né, esses movimentos para a gente colocar para fora os nossos sentimentos, né? Eu até É, vi um. Eu não sei se você já viu, eu ainda não vi inteiro, mas você já assistiu This Is Us? Aquela série? já. Gente, ontem, ó, cansei de chorar naquela série. Parei. Ah, meu Deus, é uma série que fala demais comigo. Assim, eu me identifico com todos. Com todo... Tem o Eu tô ator, assim. né? Não, e tem o ator por isso. E aí ele é um ator que ele tá naquele meio de sou bonitinho, sou a carinha bonitinha da televisão, num programa tosco, mas ok. E aí, de repente, ele vai e resolve ir para algum lugar onde ele vai ter que mexer com as emoções. E aí ele não sabe nem mexer com as emoções, ele é um ator, quer dizer, né? Eu fiquei assim, bem. Eu tô bem no começo, tá? Não vai me falar, não dar nenhum spoiler, Ai, por não acredito. favor. Deixa eu te contar um spoiler. Não! Você já viu aquela parte que o pai. Ah! Eu já tava aqui prestando atenção. Ai, é maravilhoso. Nossa, É bom. Eu tô curtindo, assim. Eu tenho um problema, porque quando eu começo a ver uma série que eu gosto, eu fico, e aí eu não vejo mais nada, assim. Eu tô eu tava muito assistindo Dark, tentando. menina, mas aí eu já tava ficando meio confusa, porque é um negócio, já assistiu? Eu não Juro. assisti Eu a já terceira comecei, gente, mas tá em temporada. que ano isso aqui, Brasil? Quem é essa pessoa que tá falando com ela mesma? Eu já comecei a dar uma leve surtada, dei uma parada. Sim, mas sabe uma que eu não assisti ainda inteira, mas que eu gosto muito, assim, do conceito até de que tem uma questão de professor e questão relacionada à arte também, aquela Merli, Ah, não já assisti. viu? É Não. bem legal, porque ele é um professor de filosofia, então ele vai falar muitas coisas de filosofia e para adolescente, então tem todo um contexto, assim, bem legal, é Ó, quer ver uma? interessante. Ó, o Sex Education é muito legal. Quando você começa a assistir, você acha que é meio Morro. adolescente. Eu meio que falei, não vou gostar. Mas, nossa, depois entra num lugar muito legal.
E Midnight Gospel também. É um Essa eu não desenho, vi. nossa, é um desenho animado. Só que assim, o que a imagem tá mostrando, meu, você precisa assistir mais do que uma vez, porque o que a imagem mostra é uma coisa muito forte e o que ele fala é completamente diferente, também é muito forte. E fala meio de espiritualidade, assim, de visão de tudo, cristianismo, do taoísmo, de tudo que você possa imaginar, espiritismo, cada, ai, é incrível. É um negócio. Olha, depois você me passa, a gente posta. Porque, então, eu não sei se. Eu até fiz isso bem no começo da página, mas depois eu acabei mudando. Eu acho que a gente até pode marcar umas conversas assim em algum momento. Pegar alguma série e discutir sobre ela, pegar algum filme e discutir sobre ele, porque ele traz várias questões, né? Quer dizer, a arte se juntando com a psicologia nessa questão de movimentos para fazerem pensar, fazer autoconhecimento. Nossa, eu indico filme demais, 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 e série também. E aí eu fico devorando, assim, sabe? E agora nessa, ó, uma coisa, um ponto positivo disso tudo que eu tô mais em casa é isso, que eu tô conseguindo colocar um monte de séries, assim, em que eu tava tudo atrasada, né? Então pode me mandar séries que a gente pode fazer um post sobre isso até, viu? Fechou. Fechou, vou te Uma mandar. parceria, assim, da gente faz um pouco, eu falo um pouco e a gente segue. Porque eu acho que é bem importante também isso. Sex Education, eu acho que foi a mais, assim, de entender o valor. Eu falo sempre assim, ó, a gente assiste inteira. Mas quando for o sétimo episódio da segunda temporada, você para e assiste realmente, porque aquele vai mostrar tudo. É. Ah, o Helder tá perguntando do Murilo Gun, você conhece? Não, eu sou muito ruim para nome. Às vezes eu sei o que é, mas eu não sei o nome. Ele vai falar muito sobre criatividade e como que você vai descobrir coisas criativas em você. Como você cria uma piada, como você cria Ah, realmente e tal. Eu acho que isso tem muito a ver com questões da gente começar a entender o que a gente está fazendo e não fazer só por fazer. Né? Que seja, e eu acho que o teatro, me corrija se eu estiver errado, a arte, de uma maneira geral, ela tem essa característica, né? Que você falou de interpretar e não sei o que lá, de fazer pensar, e a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo. Vocês não estão fazendo qualquer coisa, vocês estão criando exemplos, né? sim. É bem. Aí, ó, alguém falou, o curso que eu te indiquei, Tita. É verdade. Eu sabia que eu já disse que eu sei das coisas. E eu me inscrevi no curso. Eu vi, já viu? Mas eu não ligo, não. Eu tenho muita dificuldade. Vou contar meu segredo, então. Tenho muita dificuldade de guardar nome e data. São duas coisas assim que é terrível, terrível. Então, por isso que eu chamo o quê? Todo mundo de lindona. E aí, lindona? E aí, lindão? Porque aí eu não erro, entendeu? É uma bela de uma estratégia, né? Pra não E aí confundir. é muito assim, eu acho que eu puxei isso do meu pai, porque meu pai chama todo mundo de garotinho. Então é todo mundo, e aí, garotinho? É garotinho, garotinho, garotinho pra todo mundo. Eu tenho muita dificuldade de guardar nome. É incrível, né? Eu guardo texto gigante, mas eu não guardo o nome. Obrigada, Tami, por ter me salvado. Eu sabia que eu já tinha ouvido em algum lugar. Aí o Helder falando que ele é do lindão também. Gente, eu acho isso muito engraçado, porque eu falo pra todo mundo, assim, eu vou. A minha cabeça é muito rápida às vezes, mas eu lembro, assim, de história que o paciente contou há muito tempo. Eu falo, você lembra daquilo, daquilo? A pessoa fala, credo, Júlia, que memória! E eu sempre fui a memória da galera, assim, das amigas ligarem no dia seguinte da balada. Júlia, Júlia, você é responsável por lembrar de tudo e tal. Então, Ó, então a Tami vai rir agora. Ela tava conversando esses dias. E aí eu tô fazendo terapia, né? E a minha terapeuta falou, Thalita, você precisa estar mais no presente, você não vive no presente. E aí, bom, enfim. E aí eu comecei a perceber realmente porque eu não guardo as coisas. E ela falou, talvez é porque você não, você é, bom, eu sou pisciana, né? Então eu vivo no mundo da lua mesmo. Então, e aí, e eu falei pra Tami, eu falei, nossa, ela me passou um exercício essa semana que me deu desespero, porque eu comecei a falar, gente, eu não lembro da minha infância. Eu não lembro, tipo, da minha adolescência. Eu não lembro se você falar. Eu lembro de coisas pontuais. Mas assim, ai, sim. nossa, eu lembro de quando. Não lembro, aí a Tami rindo. Porque aí a Tami falou assim, menina, eu também não, eu não lembro, tipo, das coisas do meu filho. Aí eu falei, eu também não, obrigada, Não, Tami. mas pera, aquelas pessoas que lembram o dia que caiu todos os dentes do filho, me desculpem, elas são completamente.
piradas, porque eu não Gente, lembro também, mas eu tá, não lembro, por gente? exemplo, esses dias ligaram e falaram que número ele calça. Eu falei, Eu não sei também. nossa, você também. Ai, gente, olha, eu tô me sentindo acolhida nesse momento. Perguntaram esses dias pra mim, quanto que o Kawhi tá de altura? Eu fiquei assim, gente, Um mas não metro, vinha. É, 1 metro já passou, batendo então na minha cintura. serve assim, embaixo dos peitos. É uma boa medição. É isso, É. gente. Não, eu tenho dificuldade assim, né, na psicologia a gente estuda muita coisa de teorias e tal, e são muitas teorias, e são muitos autores, e eu leio muito, assim, e eu começo a ler uma coisa, leio outra, eu tô para fazer um post sobre como é ser uma psicóloga com TDAH, que veio, assim, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, e eu tenho TDAH real, então, assim, é uma coisa bem Eu de desconfio que eu devo foco. ter também, porque ela falou isso, você faz tudo, minha psicóloga, você faz tudo ao mesmo tempo. Quem faz tudo ao mesmo tempo não se dedica a nada. A Então, nada. você precisa focar. Ai, Mas ó, o teatro pode te ajudar nisso, porque tem uns exercícios de teatro que dá pra focar sim. com isso, né? Eu acho que Então, são você imagina se eu não coisas. fizesse teatro, como eu ia ser, menina? Porque assim, a meditação. Nossa. Ah, imagine que você tá, filha, para eu sumir desse lugar, é assim, ó. É por isso que eu gosto de fazer boxe, entendeu? Porque aí descarrego a adrenalina, a raiva, tudo ali, depois eu fico relaxada e tá tudo bem, viu? É Fazer isso, cada um. yoga, não pense nada. Aí eu Não. fico, ai meu Deus do céu, tô pensando. Ai meu Deus, ai pensei de novo. Ai... O pior é quando você já tá num nível que sua cabeça já tá no. A pessoa fala, Júlia, você fala, eu tava fazendo, né? Você nem lembra, mas você tava fazendo. Já passou do ponto de pensar que você tem que parar de pensar. É pior É, ainda. Mas eu acho que isso, para isso também as artes servem. Para essa questão do sim, foco, né? Da interação com a criança, de fazer com que ela se concentre. Porque vamos combinar, gente, nada mais chato do que ficar vendo aquela professora repetindo: olha, crase é porque isso significa. é. Ainda mais na geração de hoje. Na nossa geração, ainda todo mundo era ali, ó, sentadinho um atrás do outro e tava tudo certo. A professora chamasse atenção, a gente até gelava. Hoje em dia, a tecnologia, eu vejo isso pelo meu filho, 5 anos, e o que? A matéria dele tá vindo toda pelo celular. Menina, é uma guerra. É uma Ai, meu guerra, ele não sonho. quer fazer nada. Ele fala, ai, eu quero assistir televisão, eu quero jogar videogame. Eu falo, meu Deus, não! E as Você professoras precisa aprender. e é muito difícil, né? Porque eles estão em outra geração, né? A gente não tinha celular, né? A gente Sim. não tinha acesso. Eu lembro que você queria fazer uma pesquisa, você tinha que ir para a biblioteca lá e ler 1 milhão de livros para achar um trecho desse. Nem xerox, você tinha que copiar. Você lembra? Era Ou. e você não podia levar para casa o livro, não podia porque a biblioteca era municipal e a gente tinha que fazer todo aquele esquema. Então a gente era numa era de esperar, tira foto, manda revelar, daqui uma semana você vê que o quê? Seu filme queimou todo, não saiu nenhuma foto. Que você Você... saiu de olho fechado em todas. E a gente esperava, ansiosa, né? Ou então o cidadão ia lá e abria a máquina, queimava o filme antes de fazer assim, lembra? Olha, estamos Nossa, revelando a nossa idade, hein? sim, Mas eu acho que, assim, tinham coisas muito boas de lá que a gente não pode perder. Mas também Ah, não dá para negar que hoje em dia é um desafio muito grande, né? Cuidar dessas crianças e lidar com elas. Mas eu acho que tem que ter mais esforço, tem que ter mais dedicação, mas também tem que ter uma criatividade aí, que a gente estava falando agora dessa coisa da criatividade ativa, de como, né, despertar esse lado. É um mega desafio também, né? Acho muito. que é Eu acho que importante. isso se perdeu muito com a tecnologia, né? Porque hoje você aperta um botão, você tem tudo. Então, a nossa época a gente criava as brincadeiras, né? Na nossa época Sim. é o que eu falei no início. Eu montava os espetáculos junto com as minhas amigas, pegava todas as roupas da tia Simone, fazia desfile, fazia. Hoje em dia não, eles estão querendo ver celular. Hoje ninguém mais conversa, hoje não tem mais essa interação, né? Então Sim. você traz, é isso que eu tento resgatar assim neles. E é muito engraçado como até nisso que você falou, como o teatro ele é lindo nisso também. É técnica, né? É estudo. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa super avoada, poxa, no palco eu tô ali inteira, sabe? Então eu Sim. acho que é no momento que eu tô íntegra ali de concentração. Então é possível, né? Ah, mas ele não presta atenção. Mas é possível, é treino. Eu falo isso para os meus alunos, é treino.
Concentração é treino. Eu sou uma pessoa concentrada, que não sei na vida? Não, mas quando eu tô no palco, sim, porque é treino. É uma técnica que você coloca, né? Sim. É um estudo, é um negócio que você tem que estar ali no seu 100%. Então, eu sempre trabalho isso com ele, a diferença de ouvir e escutar, quando você, né, coloca a sua atenção em alguma coisa. E é nisso que eu trago para eles, quando você vai fazer uma avaliação, quando você vai fazer algo na sua vida. É isso. Ah, quando eu tô muito nervosa, poxa, eu não fico nervosa antes do palco? Sim, mas é isso, né? Como que eu me controlo? É o emocional que você falou. Como a gente Sim. lida com tudo isso? Na vida pode ser que eu não coloque nada disso em prática? Pode ser. Mas no palco é lindo, o palco te traz isso, né? Desse É. você Não, centrar mesmo. e de um Ali. jeito ou de outro, você vai aprendendo para conseguir levar a outras situações fora do palco, né? E aí, com maturidade, com terapia, né, gente? Terapia é muito importante, tá? É muito sério, eu falo isso para todo mundo. E acho que é legal, por exemplo, você falou da possibilidade de outras pessoas assistirem, fazerem. Eu tô vendo isso, que tem a possibilidade de outros lugares de pessoas fazerem terapia comigo, porque tá online, isso não vai se perder, né? Eu acho que é bacana. Mas é por isso que. E eu falo, e parece que é muito, porque você é psicóloga. Não. É porque eu acho realmente que se tivesse mais psicologia e mais artes, mais movimentos artísticos dentro de todas as escolas, com lição e tal, mas com uma interação completamente diferente com o aprendizado, tudo seria muito melhor, assim. Então, se tem uma coisa que eu luto, que eu acredito, é que as escolas deveriam abraçar, sabe? Eu conheço aqui escolas no Guarujá que coordenadoras são psicólogas e que tem essas questões, e não significa que não vai ter o aprendizado que precisa ter naquele ano, né? Não é ser o extremo do extremo de vamos viver de luz e tal, porque não, a gente tem a parte prática que tem que ter, né? Mas o mundo é das pessoas que começam a entrar em contato com o seu eu. Então, você concentra no teatro, quando você precisar fazer alguma outra coisa, você vai lembrar daquela concentração que você tinha no teatro, né? Sim. E aí você vai conseguir focar. Então, não tem como, Respiração, né? né? Você trabalha muito a respiração. E hoje a gente vive sem respirar, né? Total, Basta a gente total. parar aqui, ó. Não precisa nem 5 minutos. Se a gente parar 1 minuto aqui e fazer uma aula de respiração, você já vai sentir tontura, vontade de morrer. Porque o nosso cérebro ele não está acostumado a se oxigenar, porque a gente respira totalmente errado, né? A gente não respira, na verdade. Nossa, é verdade. Olha, é que tem, assim, ó, minutos. Não, tem um pouquinho até. Fala aí, como que é a respiração do teatro, que eu acho tão legal. Sério? Não, Sério? de básica, assim, básica. De básico, né? A Vamos lá. básica. Na verdade, a gente já respira errado, porque Sim. a gente aprende a respirar, a gente nasce respirando certo. Se você vê uma criança respirando, você percebe que a barriga dela sobe e desce. E depois a gente transfere isso para o pulmão, que é um jeito errado de respirar. Porque a gente não respira aqui, ó. Né? A gente trava tudo isso daqui. Quando, na verdade, o jeito certo de respirar é você aqui, ó, aumentando. Então, o jeito é assim, ó. Você põe a mão na sua costela, aqui, e dá uma forçadinha. Então, quando você respira, você tem que levantar sua mão, tá vendo? Ó, minha mão, ó. Eu não fiz isso aqui, ó. Eu fiz da costela. E solta. Se você Eu fizer isso, ensino, eu 1 minuto, ensino da barriga, ao invés de falar na costela, como se a barriga fosse para frente, né? Ficasse uma também. E barrigona é e aquilo que a gente nasce, né? Bom, que a sim, gente nasce respirando, que é o. da barriguinha é perfeito. E sempre o entrar pelo nariz e sair pela boca, né? A gente, todo mundo aqui em São Paulo, né? Tudo entupido, então todo mundo respira muito pela boca e isso traz um monte de coisas também, de dificuldade de fala, de um monte de coisa. Então, o respirar pelo nariz e o soltar pela boca. Então, às vezes, se a gente tivesse isso assim, ó, num nível de estresse, a gente parasse, sei lá, por 1 minuto e É. fizesse isso. Sim, e você sabe que, eu não sei se você sabe disso, mas para crise de pânico, para crise de ansiedade extrema, é o exercício que a gente recomenda. Então, assim, não adianta você falar, tá bom, quando eu tiver alguma coisa eu faço. Porque na hora você não vai lembrar. Então,
Como que faz? Faz todos os dias, um pouquinho. Vai preparando o seu corpo para isso, porque aí o ar entra mais e você consegue baixar o nível de ansiedade. Quer dizer, Antes de dormir, né? Você percebe que quando você deita, você tá num lugar. Você começa a respirar, seu corpo pesa na cama, assim, ó, porque o seu corpo ele começa a entrar no outro. Se você começar, isso é um exercício de teatro. Você respirando, você vai pensando no pé, do pé você vai subindo, 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 subindo. Então você vai tomando consciência de todo o seu corpo, né? sim. Então você aí está presente. É isso que a gente faz no teatro antes de entrar em cena, né? Essa concentração, esse acordar do corpo. Você não entra com o corpo cotidiano, você entra com o corpo da atriz ali que está o quê? Presente. Então, para isso é respiração, para isso é o aquecimento, para isso é a mentalização de todas as partes do seu corpo, o aterramento. É muito legal. Teatro é lindo, né? É lindo, é perfeito, ajuda demais. E é tão bacana, né, ver que existe uma coisa muito maior, assim, né? Porque isso é aprendizado para a vida, né? E além do fato de que vocês conseguem dar vida para outros personagens e contar uma história para as pessoas e tantas pessoas ali se beneficiando disso, né? Você pode ser o que você quiser, né? Tem coisa Não é melhor? a melhor coisa. Então, você quiser, o que você quiser. O que você quiser. Só uma pergunta, o Buzum ele faz só o quê? Ele faz só São Paulo? Como que é? Nada, o Buzum ele já chegou aí para Bolívia já. É a última viagem que eu fiz com o Buzum foi o ano passado. A gente fez todo o sul, a gente desceu até perto do Uruguai, assim. Foram 33 Uau, dias fora, menina. Ó, uma delícia. Foi uma baita experiência de vida. Foi uma faculdade em 33 nossa. dias, assim, em um mês. Já vieram para Baixada aqui? Já, já. Eu não fiquei sabendo, que absurdo. O Buzum ele vai muito para o Rio, vai muito para o Sul, vai muito para Bahia, interiorzão da Bahia. O que eu mais me encanta nesse projeto é justamente isso. Ele vai onde assim não chega o teatro, né? Por ele ser um teatro sobre rodas, ele vai no lugar. Então assim, na Bahia, por exemplo, a gente parou para lavar o ônibus num posto de gasolina e chegou um adolescente e ficou olhando porque o ônibus é bem chamativo, né? Tem Hum, um que é amarelo, tem um que é verde limão e o outro que é laranja. E aí é bem chamativo, aí ele ficou olhando, ele fez, o que que é isso? Aí o produtor falou, ah, é um ônibus teatro. Aí ele fez, e o que que é teatro? Devia ter uns 16 anos. E uau, aí é nisso que meu coração se fala, caraca, é isso que eu nasci. Eu nasci para isso. Eu que nascia no. Assim, demais. eu amo fazer teatro para qualquer pessoa, para qualquer público, para quem tem grana, mas para quem não sabe o que é teatro, para quem não tem acesso ao teatro, é por essas pessoas que assim que meu coração pulsa mesmo, que meus olhos brilham. Que Eu acho que demais. para mim é isso, sabe? Eu não viso fama. Eu nunca tive a pretensão de um dia sair na rua e as pessoas, Thalissa, me dá outra. Eu nunca tive essa pretensão. A minha pretensão sempre foi eu poder viver de teatro, ter grana para viver bem, poder suprir o meu filho nas necessidades dele, suprir as minhas necessidades vivendo de teatro. Eu não preciso ser conhecida, porque para mim o teatro não é a fama. Para mim o teatro é todas essas possibilidades de informação e de vida e de magia e de imaginário que eu posso levar para alguém que nunca viu, que não tem esse acesso. Então é nisso assim que o teatro tá para mim, sabe? É você Perfeito. falar, nossa, como criança do interior de São Paulo, que você às vezes chega e não tem internet, não tem acesso à internet, e eu que falo, quem já foi no teatro e não foi, e eu falo, caramba, eu sou a primeira, o primeiro contato dessa criança é comigo, Perfeito. adulto. Essa cidade que nós fomos, uma das últimas cidades do sul, tinha acho que 3 mil habitantes. Quando a gente chegou com o ônibus, os pais, os adultos Todo correndo mundo no ônibus, veio. tipo o circo chegou Hum. na cidade, sabe? Pera que eu preciso falar. Menos de um minuto para acabar. A gente vai cair se a gente não falar. Ai, eu quero muito mais conversar, muito mais saber e pode contar comigo para o que precisar. E parabéns, super parabéns por tudo aí que você faz e que você continue levando alegria para todo mundo, porque
A gente precisa realmente de vocês, viu, no mundo. Obrigada. E obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Ah, eu amo conversar com você. É sempre muito Ah, bom. eu também. E a gente continua depois o bate-papo lá pelo WhatsApp, mas aí ninguém vai saber. A gente pode falar um monte de besteira que ninguém vai saber. Um beijo para todo mundo que Obrigada. entrou. Amei, amei. Um monte de gente conhecida. Tânia, Ana, Delícia. Aninha. Tá lá em Portugal, a Aninha entrou. Fiquei muito Ó, que feliz. demais. Muito É, bem. Ó, Ale, obrigada, obrigada. tá 4, 3, 2, 1. Beijo.